muito boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Aqui, para quem está aqui, ó, é um canal colaborativo. E a partir de hoje, isso aqui hospeda esse projeto incrível chamado Autoconhecimento com Direção, onde eu, Michele Freire, meus amigos, Edu Mello, Fernanda Oliveira, estaremos com vocês todas as terças-feiras, nesse mesmo bate-horário aqui, batendo um papo gostoso sobre temas que vão contribuir tanto para o seu crescimento pessoal quanto para o seu crescimento profissional. E cada dia aqui, a ideia é que cada semana a gente tenha um capitão aqui nesse barco, né? Que vai apresentar as suas ideias sobre determinado tema, trazer algum conceito e depois os demais marinheiros aqui vamos trazer as nossas considerações. E claro, vocês também que estão aqui conosco ao vivo, estão super convidados a participar. Manda aqui abaixo no comentário que a gente vai compartilhando aqui na tela e trocando essas ideias, tá bom? Ó, antes de eu passar a bola para o Edu aqui, deixa eu só ver aqui o seguinte. Deixa eu ver quem está aqui com a gente agora, ao vivo. Já deixa uma boa noite aí. Quem está assistindo no replay, já deixa seu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo aí. E, ó, se você é da turma do Edu, coloca aí hashtag Edu. Se você é da turma da Fernanda, coloca aí hashtag Fer. Se você é da minha turma que está chegando agora, coloca aí hashtag Me. Que é para a gente saber quem está aqui com a gente nessa noite aqui. Vão colocando aí para nós, para que a gente saiba. Muito bem. Tem um delayzinho aqui, mas é normal, é normal. Pessoal, sem mais delongas aí, então, sejam todos muito bem-vindos. Participe conosco aqui através dos comentários. E, ó, toma que a bola é tua, Edu. Muito boa noite, então. Eu queria agradecer as pessoas que estão comigo nesse projeto maravilhoso que vai começar e vamos crescer ele bastante. A Michele, a Fernanda. E antes de eu começar, queria então que as duas se apresentassem, né? Um pouquinho, porque vai que a minha turma está chegando aí, que depois eu vou tocar meio que rapidinho e depois a gente vai abrindo para comentários seus. Eu não estou vendo os comentários, mas às vezes vocês leem para mim, não sei como é que funciona isso aqui, não. Mas enfim. Fernanda, quem é você na fila do pão? Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está entrando. Já estou vendo alguns comentários aqui, ó. Fernando, hashtag Me, Sabrina, hashtag Edu. E vamos lá. Boa noite, pessoal, para quem está aí. Boa noite para os meus parceiros de novo projeto agora. Meu nome é Fernanda Oliveira, eu sou coach de desenvolvimento pessoal, estou trabalhando aí nessa área já tem algum tempo, né? Para quem não me conhece. E agora começando esse novo projeto, minha ideia é justamente levar transformação, desenvolvimento, trazer uma vida cada vez melhor, mais equilibrada para todas as pessoas que nos assistem, né? Eu busco sempre trazer conteúdo tanto motivacional, porque eu acho que a gente precisa ter motivo, sim, para agir, né? Para mudar a nossa vida, mas também muitas técnicas, dicas, ferramentas de coaching. Enfim, para quem não me conhece, pode me seguir lá no Instagram, será muito bem-vindo. E agradecer aos meus queridos parceiros que de uma live criamos um projeto e eu estou muito feliz em desenvolver isso com vocês. Acho que vai ser muito bacana, vai ser muito sucesso. Boa sorte para nós. E você, Michele? Bom, eu sou a Michele Freire. Eu sou educadora empresarial, trabalho há 5 anos já com uma empresa chamada Colabore, né? A gente trabalha desenvolvendo pessoas dentro da empresa. E há 2 anos aqui no Instagram, eu trabalho especificamente com mulheres para ajudar essas mulheres a se lembrarem de quem elas já são, né? E eu faço isso através do autoconhecimento, trazendo conteúdos, através de mentorias de autoconhecimento, né, acabando com a autossabotagem da galera aí. São os meus temas principais aqui. E sim, a gente se conheceu, o Edu conheci nos cursos aí, que a gente está devorando pela vida, né? E Fernanda conheci numa live, juntamente com o Edu, falando justamente sobre
um tema que faz parte aí da minha linha editorial, que é muito interessante, e foi aí que a gente se conectou, né? Que bom, estamos falando das mesmas coisas, com os mesmos objetivos, né? E na ideia de vamos construir um projeto colaborativo, onde cada um vem, traz seu ponto de vista, coloca traz um conceito ou outro, e a gente vai distribuindo isso, todo mundo cresce junto, a gente ajuda quem está comigo, quem está com a Edu, quem está com a Fê, e essa é a ideia, né? Que a gente possa realmente trazer direção para as pessoas através desse projeto, porque o autoconhecimento só funciona com direção. O autoconhecimento sem direção é good vibes, né? Ele não tem fim. E o autoconhecimento é um processo, né? Um processo com total direção. Então, a nossa proposta é realmente trazer esses temas aqui para poder ajudar todo mundo. A gente vai aprender e vocês que estão aí do outro lado também vão aprender. Muito boa noite, então. Eu sou o Edu Melo, eu sou bendita o fruto entre as mulheres, e eu costumo me apresentar, antes de mais nada, como uma pessoa extremamente feliz. Eu estou bem satisfeito por esse projeto. Por coincidência, começou no mesmo dia de um workshop que eu estou dando de produtividade, ou seja, são duas áreas que eu estou me formando em coaching agora, life coaching, e produtividade é a segunda aula que eu dou. A primeira eu dei numa mentoria, eu nunca tinha dado aula de produtividade na minha vida, e a gente parte desse pressuposto que nós temos limitadores, que nós não sabemos tudo, que nós não conseguiremos porque nunca demos aula anteriormente. E tudo isso é mentira na nossa cabeça. Eu estava conversando com uma pessoa, amiga minha, esses dias, que ela fica postando uns coelhinhos, umas carinhas meio deformadas lá no Instagram, no story dela. Eu falei, nossa, você tem que fazer uma hashtag para você, porque você é muito criativa. Ela falou, não me acho criativa. Bloqueio, todo mundo é criativo. Todo mundo, a todo momento, está pensando umas bobeiras, umas coisas engraçadas, algumas coisas que tem nada a ver, alguns momentos que a gente pode partir daquilo e transformar em situações e coisas que podem crescer e, de fato, se realizarem. E a primeira coisa, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer para a live é a respeito de plasticidade cerebral. Nossa, mas que palavra esquisita, que termo esquisito, o que é plasticidade cerebral? Eu vou trazer, então, um exemplo, uma analogia que vocês vão entender. Se nós for pensar em Londres, eu já fui em Londres, mas nunca tinha reparado nisso. Mas se a gente lendo os livros, eles dizem que o centro de Londres parece com um labirinto, de tão difícil que é para andar naquele centro de Londres dirigindo. E para você virar taxista, você precisa 4 anos estudando esse labirinto para, a partir do momento que você se decorar todo, saber andar tranquilamente por lá, você, de fato, tirar a carteira e ser um bom motorista. E quando fizeram, então, uma tomografia, um raio-x da cabeça desses taxistas, esses que passaram, perceberam que o campo da memória desses taxistas eram muito maior do que o comum, das pessoas comuns, as pessoas que não estavam estudando esse tipo de abordagem. E o que a gente pode concluir com isso? O nosso cérebro, ele é um músculo igual o músculo da perna que nós malhamos, que nós exercitamos, o músculo dos braços, as costas, o peito. Então, se nós exercitarmos esse cérebro, se nós exercitarmos esse cérebro como alguma abordagem, com algo que tenha relação com o que a gente quer evoluir, com o que nós queremos de fato melhorar um ponto da nossa vida, ele vai se desenvolver. Então, a plasticidade cerebral nos diz que nosso cérebro, quando treinado, exercitado, ele também se expande. Ele se expande nessa área que a gente, de fato, vai estudar, vai se desenvolver e vai trabalhar. Então, não tem, aliás, esse tipo de abordagem de, não sou criativo, eu não consigo criar, eu não consigo pensar em nada, é uma autossabotagem, é uma coisas que nós inventamos, que nós às vezes temos até preguiça de pensar, e o nosso lado racional,
começa a criar desculpas para nós mesmos para não nos colocarmos em ação e essa coisa que está na nossa cabeça, a gente de fato entregar algum resultado, alguma transformação, algo que nós, em algum momento, vai fazer a diferença. Por que eu estou falando de criatividade? Pelo fato de que eu já tinha feito live com a Michelle, nós até conversamos, trocamos ideias, trocamos figurinha a respeito de autoconhecimento, e a Fernanda eu conheci pelo namorado dela, que apresentou e também tinha uma abordagem parecida com a nossa. E aí, na hora que a Michelle entrou na minha live com a Fernanda, deu um estalo. Eu falei, olha, na verdade, quando a Michelle começou a comentar, fez alguns comentários pertinentes lá, normalmente as lives elas são meio silenciosas, né? O pessoal gosta mais de assistir. Aí quando falou, olha, deu um estalo, eu falei, olha, pode sair alguma coisa daí. Tem muito sentido. E isso, a gente começa, na verdade, a entender, ver essas oportunidades, é com treino. Antes eu não enxergava. Agora alguma coisa eu já falo, opa, essa ideia aí pode dar jogo. E isso foi treinado basicamente por essa veia de empreendedorismo que entrou na minha vida basicamente há 6 meses atrás, por causa da pandemia, da gente se reinventar, de eu levar meu curso para a internet, que eu falei, nossa, eu já estou dando aula de terça. Se eu trouxer 2 pessoas que fazem sentido, que seguem minha linha de raciocínio e que já meio que conversaram em uma live e nem se conhecem, tem tudo para dar certo. Vou fazer a proposta porque não existe ideia sem ação. Eu pus a proposta, primeiro eu falei com a Michelle, depois falei com a Fernanda, vamos conversar. E aí, já colocamos em ação, porque mais vale uma ideia mais ou menos com uma execução perfeita, com uma execução muito boa, do que uma ideia milionária com uma execução medíocre. E aí a gente falou, vamos fazer um projeto, a gente monta, cada um dá essa aula de acordo com que se sentir confortável e ter mais para contribuir, e aí a gente vai tocando. O primeiro tópico, na verdade, seria o meu também, na verdade, eu iria começar, e seria com autoconfiança. Gosto bastante de falar desse tema, mas eu falei, cara, a gente está começando um projeto novo. É o episódio 1, vamos dizer assim. Nós temos que falar da onde que surgiu ele, né? O porquê que surgiu ele. E aí, às vezes, surgiu de uma mente meio criativa aqui, que vai ligando os pontos e falou, opa, alguma coisa aí pode surgir. Porque muito mais que autoconhecimento, muito mais que criatividade, nós também estamos num setor de marketing digital, que está virando um ambiente comum em todos os pontos, todos os aspectos, e as pessoas estão vindo para cá. Então, quanto mais nós conseguirmos trazer essa clareza, esse ponto de vista de que, cara, vocês precisam um pouco mais conhecer o que é o autoconhecimento. Não é simplesmente abraçar a árvore. O autoconhecimento tem muitas perguntas que vocês não sabem que vocês precisam responder. Então, nós temos que iluminar essa venda que as pessoas colocaram em si mesmas a tal ponto que elas entendam que precisam disso. Porque quando a gente não está sentindo uma dor, ou está sentindo uma dor pequena, mas não quer a mudança, ela não acontece. Porque o ser humano, uma das coisas tão importantes do ser humano é que ele é muito adaptável. Mas também uma das coisas que é muito ruim é que ele se adapta para as coisas ruins. E aí a gente entra numa zona de conforto. E essa zona de conforto nos deixa parados. E hoje em dia, ficar parado não é sinônimo de estar no mesmo lugar. Hoje em dia, ficar parado é estar ficando para trás, porque o mundo está extremamente instável, incerto e volátil. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Toca o barco, capitão. Não, eu só queria contribuir aí, porque é o seguinte, né? Você falou que as pessoas elas têm medo de começar coisas diferentes, né? Fica sempre esperando a ideia ficar linda, perfeita para começar a aplicar. E na verdade não é assim, né? A Coca-Cola ela surgiu de uma ideia boba, né? Que alguém teve e de repente se tornou uma grande coisa, né? Então é aquilo, não é esperar ficar perfeito, ficar extremamente tudo alinhado. É simplesmente ir lá e fazer. E aí você vai adaptando ao longo do caminho, né?
Justamente. E aí, aproveitando-se então dessa teoria da plasticidade cerebral, nós podemos pensar então como uma linha mestra no centro e vários raminhos nascendo dela. E o que seria essa linha mestra e esses raminhos? É o cérebro. O cérebro ele é feito de conexões entre neurônios que fazem as sinapses. Se nós temos uma linha mestra, é o que a gente pensa, é o que a gente é como nós funcionamos, vamos dizer assim, como seres humanos. E esses raminhos são várias das coisas que nós estudamos ao longo do tempo. Então, quanto mais nós estudamos alguma coisa, mais nós ficamos aprofundados nesse tipo de abordagem, nesse tipo de conceito, nesse tipo de estudo como um todo. E também na área pessoal. Por exemplo, eu gosto de assistir futebol. Então, o meu raminho do futebol vai crescer. Eu estudo marketing digital. Então, estou estudando marketing digital, esse raminho do marketing digital vai crescendo. Autoconhecimento, engenharia, gestão de projetos como um todo. Então, se nós começarmos a aprofundar e crescer no sentido literal mesmo, no cérebro, como se eles fossem fazendo caminhos novos no cérebro, e a gente começa a crescer esse aprofundamento de algumas coisas, nós podemos começar a ter estalos, são as ideias que elas surgem. Exemplo, eu tenho um caminho do marketing digital e o outro do autoconhecimento. Quando esses dois se chocaram, vamos dizer assim, quando esses dois caminhos se encontraram, ele faz um estalo, a gente chama ele de estalo da genialidade, e surge uma ideia. Fala, opa, eu posso aproveitar essas duas coisas aqui e fazer alguma coisa, né? Isso aqui dá jogo. Isso aqui é legal. E aí, a gente parte por esse próximo passo, né? Que é colocar essas ideias em ação. Porque, primeiro, na cabeça, as coisas são muito lindas. Quando isso acontecer? E se eu fizer aquilo? Eu vou me imaginar tudo dando certo lá na frente. Mas as coisas, elas acontecem na vida real, né? Elas é tudo muito rápido. Então, se nós não colocarmos ela de fato em ação, se não nos mexermos, nos movimentarmos, não executarmos essa ideia, não faz sentido. A Michelle, ela está em um fuso horário, uma hora a menos que a gente, e o dia que eu pensei nisso, eu já mandei um áudio para ela grandão, acho que era antes das 8, eu acho que era 7 e pouco. Era 6h30 da manhã em Campo Grande. Era 7 da manhã, eu falei, mas assim, na hora que eu penso, assim, eu tenho que falar, que eu não vou perder essa ideia, não, porque se eu não executar ela, a gente entra numa zona de conforto muito grande. Muitas das ideias, tô tomando um banho, tô correndo, tô na academia, eu tenho a ideia, a gente super se motiva, já imagina tudo dando certo, mas nunca pensa no plano de ação que nós vamos tomar. E no outro dia a gente já desanimou, falou, deixa pra lá essa ideia, acho que é viagem na minha cabeça. Aí no outro dia você tem outra super ideia. Nossa, eu vou ficar milionário. Isso aqui não tem erro, não. Não, mas dá trabalho, ninguém vai me ajudar, eu vou ter que fazer sozinho, deixa pra lá. Aí de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí a gente entra nesse ciclo aí que nunca sai do lugar. Então, se foi para mandar 6,5, eu mandei 6,5, não vamos perder o fio da meada, não. Eu sou desse jeito. É de uma hora para outra. E aí eu gosto de trazer também vários perfis que existem, né? Existem vários perfis, criativo, prudente, amável, executor. Eu sou daquele de falou para fazer, eu estou fazendo antes de saber a ideia. E aí, também, a respeito de ideias, eu trago, assim, existem 4 tipos de pessoas. Existem os inspiradores de ideias, aqueles que vão achar que a ideia vai vir e chegar para eles. Toma aqui minha ideia, só que eu vou executar para você também, viu? Pode ficar sossegado, só fica deitado aí, tá tranquilo. Eles são muito vitimistas, eles são inertes, eles não fazem nada. Eles estão lá esperando a ideia. Cara, garanto que a ideia chega. Eu garanto que nós somos criativos. Eu e Michelle fizemos um curso, né, dos formagens, vou fazer um jabá gratuito para eles aqui, e ele faz um dos exercícios, que cara, descreva uma viagem que você fez de avião. E
Só que não descreva ela, peguei o avião e fui. Descreva o sentimento, descreve o que você sentiu, descreve como foi a viagem no todo. E eu fiz esse exercício. E o exercício que eu fiz foi a minha viagem de volta para o Brasil, quando eu fiz o intercâmbio. E por mais que pareça uma coisa ilógica, o que aconteceu foi que eu lembrei coisas de 3, 4, 5 dias antes dessa própria viagem. Então, muitas das vezes, a gente acha que não é criativo porque não nos esforçamos. Para um pouco, fala, foca em uma coisa, mas foca no fato, foca no sentimento, foca na ação, foca em tudo aquilo que aconteceu, nas nuances que aconteceram. Você vai ver que você vai lembrar de coisas que você, de fato, nunca ia pensar. Falou, nossa, eu fui na segunda, mas no sábado nós fomos lá uma das melhores baladas da Europa e eu conheci tal pessoa que eu não conhecia. Por sinal, essa pessoa depois ganhou o recorde mundial do brasileiro, da pessoa mais rápida a girar o mundo, aí em todos os países do mundo. Olha que coisa engraçada. E isso clareia muito a nossa ideia. Faz a gente criar coisas que nós nem pensávamos. Falou, nossa, gera conteúdo aí, parte conteúdo aí. E outra coisa que é legal também para criatividade, cara, faz uns quiz lá nos stories. Eu falei, meu Deus, tem gente que nem me conhece, tem tanta coisa que eles não sabem, eu vou ter que bolar algumas coisas assim. Eu fiz um quiz a respeito de qual é o meu super-herói favorito. E uma semana depois, na minha mentoria, eu falei a respeito de qual que é o superpoder do ser humano. Eu falei, opa, dá um post aí, fazer qual que é o superpoder do ser humano e o que eu vou pôr? O meu super-herói favorito. Já tá prontinho lá. Vai pro ar daqui uns dias. E isso nós vamos fazendo meio que sem querer. Só que o sem querer, ele tem que também ser colocado também com uma ideia para se seguir. Por que eu digo isso? Porque se nós estamos percebendo que a gente está começando a alimentar essa criatividade, está começando a treinar essa habilidade nossa, nós devemos aproveitá-la. E isso, em algum momento, vai fazer muito sentido, porque nós não ficamos mais fácil, a vida não fica mais fácil, na verdade. A gente fica mais forte. Então, se nós começarmos a tratar essa habilidade que nós estamos no bloqueio e agora já estamos percebendo que dá para tirar ideias e transformar ela no que a gente quiser, sendo colocando ação, sendo colocando esforço, vale muito a pena. E essa criatividade foi uma do que me ajudou a montar esse projeto. Esse projeto montou primeiro na minha cabeça, e aí, conversando com as meninas, já fechamos e demos start, né? Em menos de uma semana. Não é não? Foi. Terça-feira passada já estava tudo fechado. Pois é, ué. Vocês querem colocar alguma coisa a respeito de criatividade? Vou deixar bem à vontade aqui. Eu costumo tratar muito a criatividade aqui, principalmente dentro das empresas, né? A criatividade ela faz parte de um quadro de soft skills básicas hoje, né? O pensamento criativo é uma skill básica, uma competência, né? Então, o mais bacana é que assim existe um preconceito, né? De que a criatividade é nata. Então, a pessoa nasce criativa, né? Olha, aquilo ali é criativo desde pequenininho, né? Então, quando você traz esse conceito, quem não é criativo fala assim, não, lascou, porque se eu não nasci criativa, eu não serei criativa, né? E a criatividade, ela não é um dom. Ela é uma competência, ela é uma habilidade. Logo, ela pode e deve ser desenvolvida independente do seu papel hoje. Né? Eu falo muito isso dentro das empresas, porque antigamente tinha-se o conceito de que a equipe de comunicação deve ser criativa, a equipe de gestão, a equipe de vendas, a equipe do atendimento não carece dessa competência. Isso não é verdade. Essa é uma skill básica, ou seja, qualquer tipo de profissional precisa desenvolver criatividade.
né? Porque é através da criatividade que a gente consegue solucionar qualquer problema, seja dentro da empresa, seja na sua vida pessoal, né? E aqui, entendam, problema não é uma coisa ruim, é tudo que demanda solução é um problema, né? E a criatividade, ela vem para isso, ela te tira literalmente da caixinha, né? Te faz pensar em outras situações, outras oportunidades, né? Eu trabalho muito isso aqui nas empresas, a questão do oceano azul e do oceano vermelho, né? Quando você está de frente com um problema, você tem duas opções, né, gente? Ou você vai ter ali soluções clichês, né? Que vão te colocar no oceano azul, onde está todo mundo em busca da mesma coisa, né? Ou o oceano vermelho, ou vão te colocar no oceano azul, né? Que é esse pensar fora da caixa, né? Então, as soluções clichês vão te jogar lá no oceano vermelho, que tá a galera, né? As soluções criativas, elas vão te jogar no oceano azul, que faz você pensar fora da caixa, fora da curva, né? Sair, demitir de verdade o óbvio da vida para poder enxergar outras possibilidades, que às vezes está ali, né? Está na tua cara. E é para tudo, né? Isso é para tudo, né? Não só para dentro da empresa, não só para a criação de um projeto, não só para a criação de um post, né? É uma competência necessária para o nosso dia a dia. Olha o tanto que nós tivemos que ser criativos durante a pandemia para conviver dentro de casa, né? Para se relacionar com as pessoas. Então, é uma competência que deve ser desenvolvida, né? Eu acho também que as pessoas, elas têm um certo preconceito até com a palavra criatividade, né? Igual vocês estão falando mesmo. Porque acha que vai ser uma ideia genial que vai surgir do além, falar na sua cabeça, dar aquele sopradinho no ouvido, e você vai saber tudo e tudo. E não é assim, né? Justamente na decisão de problemas, né? De situações em que a gente se encontra em situações adversas, às vezes a gente já manda o comando para o cérebro. Eu não sei o que fazer. Ou então, eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz de tudo. E quando você manda um comando para o seu cérebro, independente de qual seja, ele vai entender e ok. Então, as pessoas, às vezes, nem se abrem para a criatividade. E não é uma criatividade de criar algo novo. É de simplesmente se reinventar, né? Resolver um problema de uma forma diferente, buscar outras soluções, né? Então, assim, criatividade não é só criar uma coisa nova, diferente, que nunca ninguém criou. Não, é justamente trazer algo novo que você nunca fez, mas que alguém já fez, alguém já criou. Graças a Deus, a gente anda numa era onde tudo já foi criado, então basta a gente aplicar na nossa vida. Então, eu acho que tem um certo preconceito até nessa palavra criatividade. Eu gosto muito do conceito que o Murilo Gun traz, né? Ele traz que criatividade é combinatividade. É a habilidade de combinar as coisas, de pegar o A com o B e fazer uma outra coisa. Duas coisas já existentes e formar uma outra coisa. Exato. É igual se a gente for trazer para fazer um curso, fazer um post, fazer uma palestra, o que for, é igual uma modelagem. E a gente pode comparar a um TCC, a uma dissertação, porque nós pegamos diversos autores, estudamos eles e colocamos o que o nosso estudo foi baseado no que eles fizeram, né? Vários autores que você estudou. E a criatividade, a modelagem é a mesma coisa. É nós olhar o que os outros estão fazendo, não precisa ser na nossa área, pode ser em outras áreas, e olhar, olha, que legal, e é legal. Como é que ele ficaria com eu falando sobre isso? Porque, igual a Fernanda falou, a maioria das coisas, elas já foram criadas. Então, é a diferença da criação e da inovação. Criação é a roda. Criar uma coisa do zero. Hoje é muito difícil. E, às vezes, até as pessoas que criam alguma coisa hoje não tem aonde aplicar. As pessoas não vão querer aquilo. As pessoas se acostumam. Mas então a gente tem que trabalhar com a inovação. A inovação pode ser simplesmente pegar algumas coisas que nós aprendemos e dar a nossa roupagem. E eu costumo dizer, mais que roupagem, a nossa verdade. Levantar a nossa bandeira. Entregar o que a gente acredita da forma que nós comunicamos. A comunicação, ela conversa muito com a criatividade.
Porque você pode falar exatamente... Nunca a gente vai ter uma palestra igual a outra. Até se for a mesma pessoa. Em algum momento ela vai ter uma nuance ali, que ela vai dar um estalo e falar, opa, isso aqui eu não falei na outra, mas eu vou falar aqui. Eu posso dar esse exemplo, porque eu dei uma palestra para administração de manhã, e à noite eu dei para gestão comercial a mesma palestra, foi totalmente diferente. Porque a gente, no meio da própria palestra, falou, eu devia ter falado isso, mas agora já passou. À noite eu falo. E não é questão de estar preparado ou não, é questão de que realmente a gente tem um arcabouço, a gente tem uma biblioteca dentro da cabeça que nós temos que começar a treinar melhor, a exercitar mais, para nós, com mais facilidade, nós chegarmos nesse arquivo, né? E a Fernanda foi bem feliz, né? A gente já se trava logo de começo. Sou criativo não, deixa para lá. E se eu não falei do superpoder do ser humano, o superpoder do ser humano é aprender. Nós aprendemos com muita facilidade. E até as coisas mais difíceis, né? Então, é a partir disso que nós vamos pegando essas ideias e esse momento propício, nós vamos aplicando nosso esforço, nossos recursos. Travou aí o Edu, Fer? Acho que travou. Acho que travou ele lá. Daqui a pouco ele volta, Sim. Ô, Fer, você se considera uma pessoa criativa? Nossa, a hora que a gente falou de fazer sobre isso, eu já pensei logo de cara, né? Putz, eu não sou criativa. É a primeira coisa que eu sempre penso. Já travou. Já travou. Mas ultimamente eu tô buscando muito alternativas, sabe? Porque quando a gente fica só naquilo, igual, por exemplo, o Edu tá dando, né, o exemplo, no nosso caso, de trabalhar com marketing digital, né? Trabalhar ali na internet, a gente precisar ser criativas, né? Fazer um negócio diferente. Aí você fica só na sua área, tem hora que não vem, né? Não vem. Então, hoje em dia, tipo assim, eu busco ouvir música, entrar em outros sites, ver outros tipos de vídeo, e às vezes, do nada, vem uma ideia, e você fala, vou experimentar, vamos ver se vai dar certo. Né? Eu sinto que eu tô muito mais na tentativa, assim, sabe? Tive a ideia, vou fazer, se não der certo. Foi o que aconteceu em setembro, quando eu fiz o desafio Alto Amor em setembro. Veio num estalo, assim, eu falei, vou tentar, o que custa? Não me custa nada. Sim. Vou fazer, e foi muito bom. Então, a gente precisa mudar os comandos, né? Eu sou criativa. É o espeto de pau, né? Que coisa, se a gente não cuida, a gente mesmo se sabota, né? A gente mesmo fala, pois é. Amigo, voltou? Eu fui criativo aqui. Eu vi o celular e entrei rapidinho. Finge que não aconteceu nada. Foi igual o Cruzeiro. Caiu, mas logo volta. Mas o problema é que tá voltando ainda não. Mas tá bom. E aí a gente dizendo que a gente fica igual num banho-maria, né? O sarro morre não é porque tá pegando fogo lá a água. Morre porque tá naquele banho-maria, tá gostosinho. Quando vê, morreu. E é assim mesmo. Então nós temos que estar a todo momento alerta, a todo momento trazendo esse diferencial para nós, porque isso vai fazer a diferença, um diferencial estratégico, diferencial pessoal, isso vai fazer diferença muito grande para nós mesmos, para o nosso crescimento, para conhecer pessoas, e aí eu costumo sempre dizer, né, que Deus não aproxima pessoas, Deus aproxima propósitos. Se nós estamos com os propósitos parecidos, se estamos alinhados, estamos acreditando nas coisas que nós estamos fazendo, vai dar certo. É o progresso, a jornada, é entender que junto com as outras pessoas, trazendo isso, essa mestra, essa sinergia, as coisas fluem muito mais fácil, porque fica legal, o caminho fica divertido. E não só divertido, como fica desafiador, só que ficando desafiador também, uma pessoa vai auxiliando a outra, e esse aprendizado, ele fica automático, ele fica fácil, vira um hábito da gente começar a pensar de fato diferente do que a gente pensava. E é isso que eu queria falar
que esse é um storytelling maravilhoso da minha vida, que foi quando eu fiz colégio particular aqui na minha cidade de Passos, e não sei se amigo do pessoal, não sei se eu era eu de verdade, mas como assim você de verdade? Como funciona isso? É porque nós crescemos dentro de uma norma da sociedade que eu costumo chamar do normal, né? Normal, tudo normal. Só que é uma caixinha que nos bloqueia quando criança, disse, não, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e não sei o quê. E dentro desse colégio, tinha muitos amigos, hoje até não tem muito contato com a maioria, mas era legal. Até quando eu cheguei na faculdade, que era uma faculdade federal, uma faculdade que era a primeira turma, eu abri uma faculdade, abri uma faculdade, não, né? Foi a primeira turma, não estava tão bem assim ainda não. Eu conheci pessoas extremamente parecidas comigo, no modo de pensar, das coisas que a gente entendia, as coisas estavam, quais eram os desafios que eram diferentes daqui, porque são diferentes, eles estavam num patamar, os outros estavam em outro. E aí, eu falei assim, nossa, isso aqui é bom demais, eu demorei 18 anos para fazer isso na minha vida, que é isso? E aí eu percebi que eu cheguei ao meu natural, que era quem eu era. Então eu quebrei essa caixa da normalidade, das normas, que parecem ser uma coisa que acontece, vamos dizer, o automático da vida mesmo, e eu transformei no normal. Falei, nossa, eu gostei disso aqui. Eu sabia que eu parecia um patinho feio lá, mas não, eu não sou. Eu pertenço aqui. Então, às vezes, era a tribo que eu estava, entre aspas, era onde eu estava me vendo dentro, eu não pertencia. Mas a gente não tinha a assimilação disso em certo momento. E aí, eu queria linkar com o autoconhecimento, com direção. Porque nós somos vendados pela vida. A vida como um todo, a sociedade como um todo, cria vendas, ela cria bloqueios, paradigmas, crenças que são muito difíceis de quebrar. Porque uma mentira que é contada no 5 vezes vira uma verdade. E isso interfere de forma gigantesca no desenvolvimento, na evolução, principalmente no adolescente, principalmente uma pessoa que está sem direção, que ela está perdida. E isso, a criatividade auxilia muito. Porque a pessoa vai, cara, lê um negócio. Eu não gosto de ler. Você sabe por que você não gosta de ler? Porque você não leu o que você gosta. Você não leu o que você gosta. Você não percebeu isso ainda. Quando você pegar um Harry Potter da vida e você amar, você vai ler o 7 de uma vez. Você não vai dormir, você vai virar te lendo. Você vai dormir pensando, imaginando a carinha dos personagens. Isso é criatividade. O que vocês acharam dessa normal e natural aí? Agora eu empolguei. Mas é muito uma realidade, né? A nossa criatividade, porque se tem um bicho que é criativo, é a criança, né? A gente nasce criativo, sim, né, gente? Assim, por mais que não é um dom, mas a criança é tão livre, é tão fora dessas normas, né? A criança, ela nasce fora da caixa. Então, ela é muito criativa. Então, ela quer ser um astronauta, ela quer ser cantora, ela quer ser atriz de cinema, né? Tudo isso a gente quer ser quando criança. E aí, a mãe vem e fala assim, larga de ser besta, menino. Aí o pai vem e fala assim, vai ser isso não, vai fazer um concurso. Aí a professora da escola vem e fala, para de bobeira, senta na cadeira direito, presta atenção, né? E isso, a vida, né, é representada aí pelos nossos pais com a maior das boas intenções, né? Mas pelos nossos pais, pela escola, a própria sociedade vem nos podando. E aí a gente literalmente esquece dessa essência, né? A nossa essência é livre, é fora da caixa, é fora dessa normalidade aí, né? Que a gente vem colocando, mas a gente precisa, é colocado para nós que a gente precisa se encaixar. Então, a gente vai entrando dentro das caixinhas. Então, aqui você tem que se comportar assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim. E chega uma hora que você não sabe mais quem você é, que você está
numa caixa que você não se reconhece, que você não cabe ali dentro, né? Mas você vai seguindo as normas daquilo ali e você deixou de ser criativa. Afinal de contas, meu Deus, o que vão pensar se eu falar isso? Se eu der essa ideia, não, ninguém deu essa ideia na face da Terra, não posso pensar fora da caixa. Né? A gente vai se podando sem saber que a gente pode ser livre, né? E que a gente deve ser livre. E quando a gente cresce, que a gente começa a trabalhar autoconhecimento, que a gente não foi ensinado lá atrás, aí a gente se vê obrigado a chutar o balde, né? A sair fora dessa caixa, dessa normalidade. Aí vem o incômodo, né? Caramba, mas vai mudar tanto, vai doer? Caramba, vai doer isso, né? Mas olha só, né? Como a gente vem sendo moldado para deixar essa criatividade de lado e se encaixar dentro de caixinhas que a sociedade nos coloca, né? E como é bom quando a gente consegue reconhecer que, cara, essa caixa não é mais minha, eu não pertenço mais a essa caixa, né? Eu não caibo mais aí dentro, eu preciso expandir, né? E é nesse momento que o ser humano volta a decolar com o processo de criatividade, né? É verdade. Ô, Mi, você ainda falou algumas coisas com relação a empresas, né? Às vezes, as próprias empresas, elas podam tanto a criatividade do funcionário que ele trabalha, às vezes, num cargo onde ele não é feliz porque justamente ele não consegue desenvolver aquilo que é nato dele, né? Então, ele fica ali fazendo ligação, fazendo conta, que aquilo ali não se encaixa para ele. E muitas empresas não dão a liberdade do funcionário falar, não, então vamos ver aonde você se encaixa, fala para mim. Aonde... Não, ninguém se mete na minha área, eu sou eu, você é você, né? E aí entra na questão também de quando a gente é criança, né? Às vezes ser exposto, né? Você fala uma ideia, você fala alguma coisa na sala de aula e a professora já vem e às vezes te traz um incômodo, né? Uma exposição que causa vergonha, que causa medo, e é aí que vão começando os bloqueios, né? Eu até tinha anotado essa pergunta, assim, por que bloqueia, né, a criatividade? O que causam esses bloqueios? E é justamente a sociedade que vai simplesmente nos podando, enfiando a gente na caixinha, tipo, é assim que você precisa viver e morrer, e vamos todo mundo fazer igual, né? Como o Flávio Augusto diz, vamos seguir a boiada, todo mundo pensando do mesmo jeito. E é por isso que as pessoas têm tanto medo de serem, às vezes, até criativas. Tem medo de trazer uma inovação, de fazer algo diferente que nunca fez, justamente por conta da exposição, né? Com certeza. A gente vive com medo, né? O medo, ele é uma emoção do ser humano, mas a gente chegar ao ponto de ter um medo que nos paralisa, não vamos sair do lugar. E foi legal de vocês falarem, né, de colocar dentro da caixa. E aí a gente chega no marketing digital, que é o que a gente precisa trabalhar hoje. Nós não podemos ser hipócritas, nós temos que estar lá. A gente tem que ser lembrado, a gente tem que ser visto, a gente tem que gerar interesse. E chega no marketing digital, eles falam assim, cara, o que faz o diferencial é a autenticidade. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não treinado para isso. E agora? Agora ferrou. E agora a gente, acho que o Murilo Gun fala mesmo, desaprender para reaprender. Tudo que você aprendeu até hoje, esquecer isso. Eu falo, nossa, vou jogar isso fora. Vai. Não precisa ter medo, não. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. É experiência, é bom, guarda o histórico, repete. É ruim, lição aprendida. Já percebeu que alguma coisa não vai dar certo? Não vai seguir por aquele caminho. Super tranquilo. Não tem vergonha disso. E a gente traz muito a assertividade. Outra coisa legal também que eu notei aqui, acho que esse é meu último tópico, né? Que eu falei de natural, normal, plasticidade, as ideias. Algumas ideias eu esqueci de falar. Eu parei no esperador de ideias. Nós temos também o viciado em ideias. Viciado em ideias é que tem aquele pensamento caótico. Eu tenho ideia. Mas nunca ele só fala. Sabe aquela pessoa que eu pensei no Titanic? Eu pensei no Titanic, eu não construí, não fiz a execução. Vou dar um exemplo melhor. Sabe aquele tio que você fala, seu primo já não sei o quê. É esse. Já tive essa ideia, mas nunca pôs em prática. Aí fica muito fácil, cara, é viciada.
toda vez as ideias já estão acontecendo no mercado, estão rodando aí, ou eu pensei nisso? Isso aí eu pensei. Isso aqui imagina se eu fizesse isso, hein? Nossa, imagina. Eu pensei no Facebook, eu pensei em alguma coisa aqui. Não adianta. Outra coisa é o apegado às ideias. O apegado às ideias é aquele assim, que tem uma ideia e fala assim, mas eu não vou falar para ninguém, não. Esse aqui, ó, eu vou fazer devagarzinho comigo. Cara, todo mundo já teve ideia, todo mundo já teve essa ideia, o cara também só não executou, para de ser bobo. Conhecimento é para ser passado para frente, tanto é que foi uma das coisas que eu chamei, não, podia muito bem começar um canal só, vou ter muito mais temas, mas para quê? Se eu não vou ter a visão de vocês, se eu não vou ter uma abordagem diferente, e uma coisa que eu não tinha pensado, e uma coisa puxa a outra, e vai gerando um conhecimento maior, vai gerando uma bola de neve positiva. Para que eu vou ficar pegado numa ideia assim? Sendo que eu já tinha uma aula, eu dava aula um aulão do Duz, dia de terça, mas assim, não é muito mais legal juntar as pessoas que estão pensando, trazer temas que talvez eu nunca ia abordar? Poxa, o que vai crescer? A todo momento, nós também somos estudantes. E eu li uma frase que diz assim, todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar. Você só tem que perguntar. E é verdade. Seja uma criança, seja um morador de rua. O morador de rua só chega assim, como é que você consegue sobreviver nesse frio? Não agora, mas imagina na época do frio. Como que você consegue sobreviver comendo tão pouco? Cara, todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. E aí, é a partir da criatividade. Qual que é a pergunta certa? Albert Einstein fala, se eu tivesse 1 hora para fazer para solucionar um problema, minha vida depende disso, eu passava 55 minutos na pergunta. E isso é muito interessante porque nós somos apaixonados e somos criados a ser apaixonados na solução. Mas não é verdade. A criatividade e a evolução do ser humano em questão de aprendizado é nós sermos apaixonados na pergunta, sermos apaixonados no problema, é aprofundar cada vez mais isso para várias soluções estratégicas. Porque, igual a mim falou, você vai ter uma solução clichê que vai te levar num oceano vermelho, onde é sangue atrás de sangue, é todo mundo se matando, ou você vai ter uma solução inovadora que vai te levar para um oceano azul, onde você vai ser o único, você vai ser o diferencial. As pessoas vão ir atrás de você, porque só você faz aquilo. E aí, isso só vem da criatividade. Criatividade não é cantar, dançar, ser ator. Criatividade é qualquer coisa que você inovar. As pessoas ficam travadas nesse aspecto artístico, mas na verdade, criatividade nada mais é criar alguma coisa na nossa vida, então, inovar coisas que já existem. E por último, que é o que eu vou chegar, que é o aprimorador de ideias. O que é o aprimorador de ideias? É pegar uma coisa que está dando certo e melhorá-la. É pegar alguma coisa que está dando errado, tirar tudo que está em excesso, que não é essencial, e pôr o seu ponto de vista. E isso você vai transformar uma coisa que pode levar a um nível muito maior de satisfação e um nível muito maior também de resolução de problemas e para os outros. E isso também faz extremamente bem para nós, faz extremamente bem para as pessoas, faz extremamente bem para a sociedade como um todo. Era isso era o recado que eu tinha que dar hoje. Era a minha aula de criatividade. E está aqui o Dublinho também. O Dublinho que é minha raposinha. O que é essa raposa aí, gente? Conta essa história aí. Essa raposa, quando eu morei na Irlanda, eu sou cruzeirense, então a mascote do cruzeiro é uma raposa. E eu comprei ela na Irlanda. E eu trouxe ela para cá. E a partir do momento que eu comecei a dar a mentoria, dar aulas, dar palestras, pessoas que são executores, que são proativas, eu levanto muito a bandeira de proatividade, eu chamo de Dublinhos, que é o nome dele. Dublinho por causa que é de Dublin. E muito mais que isso, a raposa também é um sinônimo de sagacidade
Depois que a gente vai estudando marketing, a gente descobre que o raposo é um arquétipo das pessoas que são inteligentes, das pessoas que são executores. Eu falei, meu Deus, eu sou exatamente isso. Eu falei, meu Deus, o Dublin me segue para onde eu vou. E as coisas se conectam. Você vai ver os slides da mentoria, é cheio de raposinha. Vocês podem perceber depois nos stories que minhas alunas repostam, elas sempre põem uma raposinha também, dançando. Muito bom. E aí a gente usa como um símbolo de criatividade. E é bem legal. Isso também parte de uma coisa. Nossa, é uma raposinha, eu posso usar. E mais para frente, quando eu ter novas ideias, novas criatividades, assim, que foram apurados, quero fazer coisas lúdicas de projetos mesmo, porque projetos é uma coisa meio complexa de explicar, e a gente leva muito da criatividade. Como que eu vou explicar isso? Como que eu vou comunicar isso de uma forma mais fácil? E aí eu tô estudando como que eu vou encaixar a cozinha para ela explicar as coisas. Então tá tudo encaixado aí com quem eu sou. Eu não sabendo, antes mesmo de eu usar isso, já estava encaixado. Coisa boa. Como que é, né? A criatividade também é muita gente desapegar das nossas ideias, né? Se eu olhar para um bichinho desse, eu vou falar, não, é só um bichinho de pelúcia, ok. Né? A minha ideia original, né? E a criatividade exige que a gente desapegue das ideias para poder transformar elas, né? Eu sempre dou exemplo de criatividade. A pessoa mais criativa que eu conheço é meu pai. Meu pai, o apelido dele é Zé Gambiarra. Gambiarra, gente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguma gambiarra em casa ou precisaram fazer alguma gambiarra. Porque é um processo de desapego de ideias e de criatividade fantástico. Ele faz umas coisas que eu falo, Senhor amado, como é que você pensou nisso? Ele fala, não, porque eu peguei isso aqui, transformei nisso aqui e fiz isso aqui, virou outra coisa, virou isso aqui, ó. Pode usar. É o processo as gambiarras, que eu brinco com ele, né? Eu falo, você é o Zé Gambiarra, ele dá jeito para tudo. Tudo ele conserta, tudo ele arruma, tudo ele inventa as coisas para dar certo de um jeito que eu jamais pensaria. Por quê? Na minha ideia original, aquilo que ele usou era só um cano, era só um durex. Não, ele transformou numa outra coisa, né? E a criatividade é muito disso, né? A gente se desapegar dessas coisas. Ok, isso aqui é uma caneta, aprendemos que é uma caneta, mas que outras coisas ela poderia fazer? Desapega, né? Dessa ideia original, desse óbvio. É óbvio que isso aqui é uma caneta. E se eu demitisse o óbvio? O que isso aqui poderia se transformar? O que isso aqui poderia ser? Né? É um bom exercício. Criança faz muito isso, né? A criança pega um objeto óbvio e quando você vê, ela tá brincando de modo, o que é isso? Não, isso aqui é o meu avião. Não, meu filho, isso não é um avião, isso é uma caneta, né? Aí vem a mãe, ó, poda, né? Não, deixa, ele enxergou que isso aqui é um avião e tá tudo bem. Olha a criatividade em pauta, né? Em prova. Então, é a gente fazer esse exercício, porque, como o Edu falou lá no começo, né? A Fê também falou, é um músculo. E como todo músculo, ele só vai crescer se ele for exercitado, senão ele vai atrofiar. Ele vai ficar atrofiado. O que é um cérebro atrofiado? É um cérebro dentro da caixinha. Né? Que pensa igual a todo mundo, que segue as mesmas normas, que entende que isso aqui é uma caneta e é só uma caneta e ponto final. São as soluções óbvias, né? Que te colocam no oceano vermelho. Então, que a gente possa se desapegar realmente das nossas ideias e pensar em todas as coisas que podem ser combinadas de novo, né? Que podem ser feitas de outra forma, por mais absurdas que elas pareçam. Se a gente for olhar o começo de grandes projetos, as ideias originais são absurdas. E elas só são o que são hoje porque alguém enfrentou, levantou a bandeira e falou, não, mas eu acredito de verdade que isso aqui é um avião e isso aqui vai ser um avião. Né? É só por conta dessa ousadia, que eu vejo que é uma competência que anda muito junto com a criatividade, que as ações são realmente transformadas, né? Os projetos saem do papel, as ideias fantásticas realmente saem, né? Crescem, tomam forma aí de alguma maneira. É verdade. E acho que além de pensar fora da caixinha, né, do jeito que você está falando, eu achei isso incrível, realmente, você olhar para um objeto
e falar o que mais ele pode ser. Ou então, o que eu posso fazer com algo parecido com isso e transformar, né? Eu acho também muito a questão de ter um hobby, né? De fazer alguma coisa diferente, alguma coisa de lazer que vai te desligar e te conectar com aquilo que você está fazendo, né? Seja dançar, cantar, tocar um instrumento, plantar, qualquer coisa que te desconecte um pouco do normal, né, que o Edu falou, daquilo que é o que todo mundo diz, o que é que todo mundo manda fazer, e buscar outras coisas também, né? Praticar um negócio diferente, assistir um documentário que você jamais assistiria na sua vida, porque não faz parte do seu perfil, não é aquilo que você gosta, mas às vezes você assiste que você fala, putz, eu nunca tinha pensado nisso, e ali surge uma ideia diferente que você consegue aplicar. Então, é justamente pensar fora da caixinha e buscar alternativas também, né? Procurar em outros lugares, em outras situações, porque é quando você fala assim, meu Deus, eu vou sentar agora aqui e vou criar um projeto. Não vai vir uma voz do além te dar um projeto na cabeça, não vai. Então, ser criativo, na verdade, é uma ideia que vai surgir num momento em que você, às vezes, nem está pensando naquilo, né? Então, às vezes, um pouco se desconectar, fazer uma outra coisa, é o que vai abrir mesmo a sua cabeça para pensar em coisas diferentes, de forma diferente. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Não é à toa que as melhores ideias surgem nas férias, né, Fê? Sim, que é quando você está com o cérebro oxigenado, né? É verdade. É verdade. É verdade. Você estava falando de nova experiência, me veio um fato engraçado que várias vezes eu estou indo para algum lugar, casa de um amigo, ou um lugar que não é minha rota comum. Aí, sem querer, eu estou indo de carro, estou indo para minha rota comum. Eu falei, onde que eu estou indo? O que eu estou fazendo? Não é aqui que eu não. A gente se acostuma tanto no automático, fala, não é aqui não. Aí você vai a volta inteira. E é isso mesmo. Eu só pensei nisso porque, assim, existe até o ir ao trabalho, se não tiver no home office, né? Se fizer 2 rotas diferentes por semana, já é um fato novo. E fato novo, pode te ver uma árvore, ver uma rua, ver uma loja, que você fala, nossa, eu tinha pensado nisso. E essas conexões, novamente, essas conexões cerebrais, pode dar estalos. E aí, que eu ia deixar por último, né, que deixa um caderninho de ideias lá, deixam anotações do celular, não perde nada não, a ideia pode não funcionar nesse momento, não pode ser aplicável, não pode ser executável, mas não joga ela fora não, porque lá na frente você de fato pode usar ela, não precisa fazer uma empresa, um super negócio, mas você encaixa em outras ideias, e aí você pode trazer um diferencial que ninguém esperava, e é muito legal isso, você fala, nossa, eu não esperava isso não. Por exemplo, hoje eu estava dando uma aula de produtividade. Olha para você ver que só as coisas. Estava dando aula de produtividade e eu estava falando, o tempo é linear, né? Então, a gente não tem gestão do tempo, não tem como parar o tempo, a gente tem uma gestão pessoal. E aí eu coloquei a Hermione com o vira-tempo lá, que aquela no filme 2, ela voltava no tempo para ver mais aulas. E aí uma pessoa mudou Hermione e coraçãozinho. Então, assim, conexões, a gente conecta por pessoas por coisas que elas gostam, e nós podemos dar exemplos do cotidiano, do filme, do seriado, da nossa vida, de time, que as pessoas vão entender. Raposinha. Eu não estou usando menos, porque senão ninguém vai prestar atenção na mensagem central, vai ser só cornetagem, então deixa ele na baixa enquanto. É isso mesmo, é olhar para as coisas com uma visão diferente, né? Acho que é basicamente isso. Será que a galera tem dúvida? Pessoal, se tiverem perguntas, podem colocar aqui. Ó, queria aproveitar, pedir para o pessoal tirar um print aí dessa tela. Mas, ó, não tira a gente fazendo careta, não, que eu sou dona de sair fazendo careta nos prints. Tira um print. Posta, marca nós 3 lá para a gente poder conversar, para a gente poder trocar mais ideias.
Então, quem está aqui, ó, já tira um print aí dessa tela, posta lá de uma maneira muito criativa. Vamos ver se vocês saem da caixinha também, né? Vamos ver se para fazer absorver o conteúdo. Verdade. É a prova da aula de hoje. A prova da aula de hoje é prática. Vocês tiram um print. Posta nos stories. Posta bem criativo. Bem criativo, que a gente vai dar uma nota. Eu vou repostar outros que me marcarem, viu? Isso aí. Ó, acho que não temos perguntas, Du. Mas acho que ficou bem claro, né? Essa ideia. E novamente, então, é só o começo, né? Vamos trazer várias ideias criativas, não vamos ficar bloqueado a só falar autoconhecimento. Não, se for para trazer uma foto abraçando a árvore, eu vou trazer. Vamos deixar a ideia florear e ser feliz com isso, que a primavera está chegando e tenho certeza que vai vir muitos assuntos bons, muitos assuntos que as pessoas falam, meu Deus, nunca pensei nisso. E é isso que a gente quer, principalmente. Trazer luz à escuridão que nós tendemos a nos colocar porque nós não procuramos, de fato, que é de verdade o que nós temos que evoluir nesse sentido, né? Verdade. É isso. Mi, acho que você podia aproveitar e falar o tema da semana que vem para o pessoal, convidar eles para virem assistir. Show. Bom, semana que vem, mesmo dia, toda terça agora, a gente tem um encontro, né? Sempre às 19h30, horário de Brasília. A gente vai atualizando os links lá na bio. E semana que vem, o tema é o seguinte: merdas acontecem. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. E eu vou compartilhar aqui com vocês que merdas acontecem. Então, é sobre isso que a gente vai conversar semana que vem, para aprender, né? Será que diante de tanta coisa aí, nós somos resilientes, nós somos antifrágeis, né? Quem somos nós diante de tanta merda que acontece? Porque sim, elas vão continuar acontecendo, né? De uma maneira ou de outra, mas a gente precisa saber se estruturar, e o autoconhecimento traz ferramentas incríveis para a gente poder lidar com tudo isso que nos acontece e que vai continuar acontecendo. Né? Bom, então eu acho que é isso, né? Adorei o papo, gente. Foi muito bom, até para mim mesmo, para eu desapegar um pouco desse negócio, né? De que não sou criativa. Estou cada vez mais trabalhando isso em mim. Eu acho que isso foi muito, muito do que o Edu trouxe aqui para a gente hoje. Serviu para mim também, fiz várias anotações, porque justamente é assim que a gente aplica, né? É assim que a gente aprende. Se a gente só assiste, escuta e não anota, vai passar e acabou. Então, eu achei que foi muito, muito, muito bom. Eu gostei bastante, espero que o pessoal tenha gostado também. E muito obrigada, gente. Gente, ó, amei. Acho que rolou, né? Acho que rolou uma sintonia. Ornou, como diz Aquinas. Acho que ornou. E ó, ornou. Terça-feira que vem, tamo junto, hein? Beleza? Beijo para todos, galera. Beijo. Pessoal, obrigada quem estava aqui. Deixa o like aqui, hein? Deixa o like. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.